Muito boa tarde, bem-vindo ao Centro de Treinos do Futebol Clube Famalicão. A cidade hoje está aqui novamente para dedicar cerca de 30 minutos àquilo que foi o fim de semana desportivo do Futebol Clube Famalicão e obviamente que vamos começar por esse jogo, o jogo com o Gil Vicente, uma partida que terminou sem golos. Depois de 2 vitórias consecutivas, a equipa de Hugo Oliveira não foi além de 1 ponto na recepção à equipa gilista, partida que se realizou no passado domingo. E como sempre, tenho aqui comigo o Francisco Ferreira e o Alberto Gomes e vamos deitar o olhar sobre aquilo que foram os 90 minutos, ou mais do que isso, os 90 mais 7 minutos deste encontro, que acabou sem golos. Francisco Ferreira, depois das boas indicações que o Famalicão tinha dado nas 2 partidas inaugurais, acaba por haver uma igualdade, sem golos. O que é que falhou, neste caso, no Futebol Clube Famalicão, para que o resultado fosse repartido? Boa tarde. O bom jogo foi na mesma, eu penso que foi um bom jogo, independentemente do resultado não ter sido positivo para o Famalicão, não ter havido golos, também que é importantíssimo, novamente esta senda de não sofrer golos é sempre muito bom para as equipas, e o Famalicão, eu penso que não sofrendo golos também acaba por dar continuidade àquilo que já tem vindo a fazer. Agora, é claro que não foi aquilo que estaria à espera em relação ao resultado final. Os adeptos, os próprios jogadores, o treinador, obviamente querem ganhar as partidas, mas foi um bom jogo, acima de tudo. Na flash, no final do jogo, foi dito isso pelos 2 treinadores, focaram exatamente isso, que foi um bom jogo. O Mr. Hugo falou exatamente disso também, a dizer do grande jogo que foi feito, independentemente de não ter havido golos. Eu, no meu entender, também foi isso. Eu penso que foi um jogo muito tático das duas equipas muito bem preparadas. O César Peixoto, nós já tínhamos falado nisto, é um treinador que trabalha muito bem, já tem este conhecimento também do campeonato português e trabalha muito bem as equipas, e foi notório, e claro, também tem uma excelente equipa, olhando ao conjunto deste Gil Vicente. Eu penso que há ali 2 setores, no meu entender, não são os melhores nesta altura. Acredito perfeitamente que poderá haver reajustes. São os corredores laterais à frente, os dois alas, os 2 jogadores mais avançados do Gil, se calhar não dão aquela profundidade necessária à equipa. O Martin um bocadinho, e o Bermejo também, que é um jogador que também já tem Campeonato Português, já tem Liga Portuguesa, portanto podia dar mais um bocadinho à equipa. Penso que são os 2 setores onde o Gil sente algumas dificuldades, mas eu penso que o Famalicão fez um bom jogo, independentemente de nós acharmos que os jogos todos são para ganhar. Também temos que olhar aquilo que é o trabalho e aquilo que é a continuidade da equipa, porque uma equipa não se prepara para 2 jogos, prepara-se sim para uma época inteira. Alberto Gomes, como é que tu vistes esta partida? O Francisco Ferreira já sinalizou aqui que também não deixa de ser importante, que o Famalicão vai para o seu 3º jogo consecutivo sem sofrer golos, mas a verdade é que não foi além desse empate. Quando havia esta possibilidade e este ensejo de a equipa até conseguir pelo menos igualar aquele melhor arranque de sempre, que seriam outras 3 vitórias consecutivas que foram alcançadas na época passada? Sim, muito boa tarde. Nós já tínhamos dito isso na semana passada, que este jogo com o Gil Vicente ia ser um jogo muito competitivo, 2 boas equipas, bem trabalhadas, e ia ser um jogo muito difícil para ambos. Neste caso, no jogo, aquilo que eu vi foi o Famalicão, o Gil entrou dominante no jogo, controlando a posse, jogando muito bem pelas suas alas, mas com a profundidade dos seus laterais, nomeadamente o do Koná, que é um excelente jogador que para mim teve ali um papel muito preponderante nas ações ofensivas do Gil Vicente, e o Famalicão resistiu com eficácia defensivamente, mas teve alguma dificuldade nas ligações. As ligações entre os setores não foi a melhor, e daí muitas vezes fazer com que também o nosso homem mais avançado, o Elisori, sentisse um bocadinho mais sozinho naquela frente de ataque, e uma primeira parte foi um pouco isso que aconteceu, com um pendor mais para o Gil Vicente, mas que o Famalicão depois ao intervalo lá corrigiu o que tinha que corrigir, e penso que o jogo foi mais repartido, e o Famalicão na parte final até podia ter ganho o jogo, mas também o Gil Vicente também teve oportunidades. Penso que o resultado depois final até é justo para aquilo que aconteceu durante as 4 linhas. E a verdade, ou melhor, a sorte do jogo é o que é, mas também é verdade que o Famalicão no último lance da partida podia ter feito o gol e que daria a vitória.
Sim, sem dúvida o Famalicão poderia ter feito no último instante da partida, poderia ter feito o golo e levar os três e ficar com os 3 pontos em Famalicão. Mas isso era, olhando um bocado àquilo que foi o jogo, o Gil também esteve. Seria injusto? Seria injusto. Eu penso que foi um jogo muito dividido. O Famalicão, como o Mr. Roberto disse agora, o Famalicão não entrou bem na partida, o Gil entrou melhor, o Gil mais autoritário, mais mandão no jogo, à procura de dificultar as ligações, como já referiu, os jogadores que são referenciados como mais têm essas características de ligação, ficaram ali um bocadinho retraídos no jogo, mas depois isto também vai um bocadinho àquilo que é a maturidade do jogador. Obviamente que se o jogador com uma maturidade diferente procura soluções diferentes e procura formas diferentes de resolver o jogo. O Famalicão não teve essa capacidade também, fruto daquilo que o Gil também fez. Obviamente que a momentos o Famalicão conseguiu e numa ou outra bola mais direta conseguiu criar as dificuldades, pelo corredor esquerdo com alguma dinâmica, também o Amorim a cair lá, o Rafa também ali muito também já entrar no jogo, o Sorriso também entrar, conseguiram uma ou outra situação ainda na primeira parte, criar algumas dificuldades ao Gil Vicente, mas depois ficou muito por ali. Claro que Elisor fica um bocadinho órfão daquilo que é a alimentação em termos de jogo ofensivo, ficou ali um bocadinho retraído no jogo, mas claro, isto traduz também à forma como o Gil entrou. O Cáceres faz um jogo fantástico no Gil Vicente, um pivô ali que praticamente, olhando também àquilo que o Famalicão tem, foi um jogador que rapidamente as profundidades e bolas a descoberto e coberturas defensivas, o jogador Cáceres estava praticamente lá nelas todas, não havia muita forma de o Famalicão conseguir fazer ligações, porque sem dúvida nenhuma que ficou difícil. Depois o Gil Vicente conseguiu, através de um jogador que já começa a ter experiência no Campeonato Português, um jogador que já começa a ter estas rotinas e estas capacidades de tentar não dar de um lado, vai no outro, a paciência, e também ouvimos o Mr. Hugo falar exatamente nisso, a paciência que o Famalicão não teve com bola para tentar circular num lado, não dava, tinha que procurar o outro lado, a tal paciência, mas claro, isto é tudo fruto de um trabalho, também da equipa adversária também estuda muito bem o Famalicão e sabe perfeitamente como o Famalicão poderia se apresentar no Municipal, e claro, confundiu ali um bocadinho o Famalicão, mas eu penso que o Famalicão, quando punha velocidade, criava dificuldades, mas claro, isto não se consegue estar sempre na mão de cima, ou um outro lado menos bom do Famalicão, mas tenho a convicção que isto vai melhorar a cada passo e está notório que o crescimento do Famalicão neste momento é grande. Alberto Gomes, numa partida, podes acrescentar algo que o Francisco tenha referido, mas numa partida que acaba sem golos, há assim algum momento que tu consideras relevante, importante e que naquele momento poderia eventualmente dar outra história a este jogo? Antes de chegar aí, há uma coisa importante que eu acho que neste jogo aconteceu e foi muito importante para a equipa Famalicão, para a equipa técnica do Famalicão. Foi um jogo em que, não perdendo, que é extremamente importante, deu para perceber e deu para depois termos uma análise durante a semana daquilo que não correu da forma que o Famalicão pretendia. É importante isso, não perdendo pontos, ganhando um ponto. Para mim o Famalicão conquistou um ponto, tem que ser verdadeiro, mas de qualquer forma acho que foi uma boa aprendizagem, digamos assim, para que durante a semana se consiga descortinar bem aquilo que aconteceu durante o jogo, para que isto não se volte a repetir, de uma forma que na minha perspectiva, o Gil entrou com 2 blocos muito juntos, estavam muito unidos e não deixou jogar o Famalicão naquele meio campo. O Famalicão não tinha ligação, não conseguiu fazer ligação. E depois há que corrigir essas situações no futuro. O momento do jogo, acho que aquela defesa na parte final, ou quase na parte final do nosso guarda-redes, o Varesic, a um remate dentro da área que ele vai lá buscá-la, foi extremamente importante para nós. Eu também. Eu penso também há um lance importantíssimo na primeira parte, também ali numa altura em que o Famalicão estava já ali muito recuado e sem muitas soluções. Penso que foi no minuto
33, qualquer coisa por aí, que foi quando o Luís Esteves fora da área faz aquele remate e o Carevic novamente faz uma grande defesa e tira a bola ali. Para mim, o momento-chave, para mim, é o intervalo. Eu acho que o intervalo para o Famalicão foi benéfico, porque a segunda parte entra de uma forma diferente, independentemente da segunda parte também haver as tais oportunidades por parte do Gil, do Coná, quando ele pelo corredor esquerdo e ganha a linha de fundo e ali faz alguma moça defensiva. Eu penso que o intervalo foi fundamental para o Famalicão porque houve correções. E essas correções fizeram que o Famalicão entrasse um bocadinho mais no jogo, estivesse mais ativo. Aí o Amorim já volta novamente a estar no jogo e aí a equipa já começa a trabalhar um bocadinho mais. Claro que o Famalicão numa primeira fase, na primeira parte, não conseguiu fazer as ligações, e aí estava a tentar fazer com um dos centrais, vai tentar ali a procurar fazer dessa forma com os centrais, mas para mim o momento do jogo, a defesa do Carevic e o intervalo, eu penso que foram importantíssimos para o jogo. E perante este contexto e este cenário, podemos dizer qual foi o melhor jogador do Futebol Clube Famalicão? Do Famalicão, eu tenho 2 jogadores para mim, mas tenho que escolher só um. O Realf. Os nossos centrais tiveram no jogo de uma forma irrepreensível. Muito bem, os laterais também tiveram, mas os nossos centrais foram homens de barba rija, digamos assim, naquele eixo defensivo. E o Ralf eu escolhia como o homem do jogo. Não combinámos nada. Outra vez não combinámos nada. Sem dúvida nenhuma que o Léo faz um jogo fantástico. O Léo tem 2 intervenções e depois não é fácil. O Pablo, todos os adeptos do Famalicão conhecem o Pablo. O Pablo é um jogador difícil de marcar, é um jogador que guarda muito bem a bola. E o Léo e o Justin, eu penso que tiveram a uma altura tremenda, fizeram um jogo fantástico, independentemente das defesas que o Carevic também faz. Mas, como o Mr. Alberto disse, eu acho que o Léo Ralf esteve muito bem na partida e é aquele jogador que neste momento. O Justin também dá, o Rodrigo também dá, o Rafa também dá, mas eu penso que aquilo do jogo, depois a tentativa de ser a jogar praticamente sempre com o Léo, não ter medo de errar, que é importantíssimo num jovem não ter esse medo de errar, e ele procura isso, procura o desequilíbrio, vai, não ter medo, arrisca. Tem 2 passos errados, mas ele tentou, mas isso é perfeitamente normal. E eu, para mim também, o Léo também esteve muito bem na partida, para mim também era o homem do jogo. E a propósito, há pouco tínhamos referido que o Famalicão continua com a sua baliza a 0 em 3 jogos, e a verdade é que este empate faz com que o Famalicão esteja cerca de 10 jogos consecutivos sem sofrer qualquer derrota no estádio municipal, tudo isto sob a orientação do Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro do ano passado. E a verdade é que o último registro parecido com este é da época 91-92, sob a orientação do Josip Skoblar. Meus caros, do que é que se faz ou como é que se faz este registro? Deste agora conta, por exemplo, do Léo Realp, tal como o Alberto Gomes, da exibição que ele fez, um jovem defesa central. A verdade é que o Famalicão já foi trocando ao longo das últimas épocas com defesas centrais. Não nos podemos esquecer que tivemos cá o... Exatamente, no Amperes, exatamente, é esse nome que me faltava, o Otávio também, exatamente, que por aqui passou, o Eni Amiage também, que passou por aqui, e a verdade é que o Famalicão consegue manter este registro de invencibilidade no Estado Municipal. Sim. Aliás, indo um bocado de encontro às primeiras palavras de Hugo Oliveira, quando foi apresentado aqui no Famalicão, que queria fazer do Estado Municipal a sua fortaleza, ou melhor, a nossa fortaleza, isto palavras dele, obviamente. Sim, e conseguiu. Eu penso que isto também é culpa no bom sentido também do scouting do Famalicão, não é? Sim. Que vai buscar estes jovens atletas, estes jovens jogadores, e com eles consegue criar aqui uma defesa que, olhando àquilo que é a média de idades da defesa do Famalicão, são jovens. Provavelmente o jogador que mais jogos tem na Primeira Liga é o Rafa Soares, não é? E olhando este tipo de jogo, mas claro que isto é um trabalho muito forte, muito grande por parte das equipas. Trabalhar defensivamente é importantíssimo, dá um conforto à equipa muito grande, e trabalhar com 0 golos e desta forma é necessário muito trabalho,
e é o batalhar, o dia a dia, o treino, porque isto não é fácil. Está tanto tempo assim. Isto é um processo que não resulta apenas de saudação de 4 defesas. Não. Isto é tudo um processo de uma equipa. De trás para a frente. Exatamente, isto é tudo um processo de uma equipa onde o primeiro homem ali no processo defensivo é um Elisor, não é? O homem neste momento que é o homem mais avançado, é um jogador que condiciona bastante logo a equipa adversária. O Famalicão, nós já referimos isto também aqui, que o Famalicão tem estado muito bem na pressão às equipas adversárias e tem acontecido, mesmo com o Gil também isso aconteceu. Pois claro que aqueles 4, 5 jogadores defensivos, mais defensivos, e o guarda-redes também, têm esta característica, são eles que estão naquele último reduto do campo, cabe aí eles tirar as bolas dali e não permitirem que as equipas adversárias sejam determinantes na fase do golo. Agora, claro que isto é um trabalho tremendo e é muito difícil trabalhar defensivamente, mas nota-se esta capacidade e nota-se este trabalho que eu acredito que seja árduo por parte do treinador do Famalicão, porque também tem excelentes executantes, isso também é importante que isso seja dito, mas claro, o trabalho diário, quem se dedica à parte defensiva por parte do Famalicão está a fazer um trabalho fantástico nesse sentido. E a verdade é que todo um trabalho que não resulta de uma equipa que é defensiva. O Futebol Clube Famalicão não é uma equipa defensiva. Não, de longe disso. O Famalicão é uma equipa super ofensiva, toda a gente entra no processo, os próprios centrais do Famalicão são eles que fazem as ligações ou que tentam eles fazer ligação, procurar os jogadores mais à frente, portanto não é por aí. Eu penso que o Famalicão é uma equipa ofensiva, uma equipa que está organizada nesse estilo de jogo, mas claro, defensivamente tem, como tu disseste e como disse o Mister quando chegou ao Famalicão, tem uma fortaleza que é muito difícil entrar ali e conseguir fazer golos. Alberto, vamos o teu olhar sobre o facto de Famalicão estar 10 jogos consecutivos sem perder aqui no Estádio Municipal. Não é para todos, é obra de muito trabalho. A equipa técnica está de parabéns porque realmente é um trabalho que é feito durante a semana e depois no domingo vai-se verificando nos jogos. O Famalicão neste momento é uma equipa no seu todo. O trabalho durante a semana, muitas vezes trabalhamos por setores, e depois há a chamada aglutinação dos setores para que nós consigamos ser uma parede para que as equipas adversárias não chegam ao nosso reduto. E esse trabalho está a ser feito de uma forma exemplar e a prova disso é que nós não temos sofrido golos. Estamos muito bem a defender e também estamos muito bem a atacar porque a equipa é no seu tudo que joga, os nossos laterais são autênticos alas, com as compensações devidas, enfim, acho que está um bom trabalho executado e é dar parabéns e esperemos que assim continue. E uma fortaleza que continua a chamar sempre muitos adeptos a cada jogo que o Famalicão realiza aqui no Estádio Municipal e este domingo foi mais uma prova disso, casa cheia para a recepção ao Gil Vicente. É evidente que é um derby também minhoto isto. Sim, também mais. Mas em relação a isto dos golos, isto também é importante porque assim, as equipas normalmente quando ficam naquela fase mais acima da tabela classificativa são a equipa que menos golos sofrem. Marcam golos, mas se sofrer poucos golos andam lá em cima, não é? Por isso é que normalmente quando uma equipa é campeã tem poucos golos sofridos, não é? E isso é um trabalho importante. Portanto, aqui também, para quem está na tabela como está o Famalicão e nesta altura está nos lugares cimeiros, também é um trabalho importante, porque aí também vai dar conforto e os jogadores também vão sentir bem com isso, não é? É um bom pronúncio para aquilo que seja o objetivo de chegar às competições europeias? Exatamente, eu penso que sim. Roberto Gomes, será um bom pronúncio? Essa é a nossa esperança, não é? Estamos a trabalhar para isso e é como digo, este jogo com o Gil Vicente para mim foi muito importante. Foi importante para que o Famalicão, não digo que acorde, que ele está acordado há muito tempo, mas que deu para verificar que alguma coisa pode não correr bem e há que corrigir para o próximo jogo. E essa correção é feita sob um resultado que nós ganhamos um ponto. Portanto, é importante isso, não perdendo e não sofrendo, estamos num bom caminho. De uma forma completamente diferente, já começam a vir para aqui, para o Famalicão, de uma forma completamente diferente. Sim. Nós esperávamos isso da parte do Gil, esperávamos isso. O Francisco, enfim, está sempre no Estádio Municipal, seja no Estádio Municipal ou seja fora, sempre a acompanhar o Famalicão, mas, enfim, por defeito de profissão, porque é nosso colaborador na cidade hoje.
Tu, enquanto adepto, o que é que te leva, tu e todos os outros continuam a encher o estádio municipal a cada jogo? Eu também sei que agora és quase obrigado a ver o jogo, porque senão não poderia estar aqui a falar com conhecimento de causa, mas o que é que te leva a cada domingo, ou qualquer adepto, a estar sempre presente no apoio à equipa, considerando até, se chover, tens uma bancada que levas com água em cima e se tiver sol, muito calor. Tenho o meu lugar cativo, portanto, eu paguei uma cadeira para ter o meu lugar cativo, as cotas estão pagas. E depois o Famalicão, há esse slogan, que é o amor de perdição. O amor de perdição, exatamente. Portanto, quem gosta do Famalicão vai acompanhá-lo sempre. Estando ele na Primeira Liga, onde é que eu já fui acompanhá-lo e é onde é que eu já andei. Portanto, quem gosta do Famalicão é mesmo assim. E nós aqui, do povo Famalicão, tem mostrado que realmente acompanha a equipa para tudo que é lado. E depois há aqui uma palavra que eu tenho que dar os parabéns à nossa claque, à Fama Boys, porque a Fama Boys já no meu tempo, que o Famalicão estava em baixo, estava completamente, enfim, era um desalento autêntico. Havia sempre ali um grupo Havia sempre na bancada um grupo que era o Fama Boys a cantar para nós, e isso a nós dava-nos uma força. O nosso Mister Hugo já disse isso, que é o 12º jogador. Sim. Na minha altura, com as dificuldades que nós tínhamos, eu acho que era o 13º, porque nós jogávamos com mais essa força anímica que a claque nos dava nos jogos. E acompanhávamos sempre, fôssemos nós para onde é que fôssemos, até para o Camaixa, Madeira, para o Porto Santense, em Porto Santo, tínhamos lá gente do Famalicão a puxar por nós. Isto é prova que, efetivamente, nós temos um povo que gosta mesmo do Famalicão, e o Famalicão também está a mostrar e está a fazer com que a gente goste do Famalicão, porque está a fazer um futebol bonito e, se queremos, quer não, puxa todo o adepto aos estádios. É um amor recíproco. É um amor recíproco, sem dúvida. Meus caros, temos já a próxima jornada, no próximo sábado, às 18 horas, uma visita ao AFS, ao Aves SAD, como quisermos, uma equipa que conseguiu o primeiro ponto, ainda por cima, em casa do Braga, que não é coisa pouca. Uma equipa, por certo, animada, o que Famalicão é que poderemos ter e que Aves é que o Famalicão vai encontrar? A gente costuma dizer sempre que todos os jogos são difíceis, não é? Todos os jogos, vamos ter que jogar contra todos, e isso é uma verdade. Mas olhando um bocadinho também, olhando aqui a equipa técnica do AVS, do Aves, vai ser um jogo super, mas se é difícil, vai ser mesmo super, super difícil. Se foi ao Braga fazer o resultado que fez, da forma como fez, obviamente com o Famalicão, para além de estarem ainda moralizados pelo jogo em si, vai ser um jogo completamente diferente. O Aves vai querer impor o seu jogo, o Famalicão poderá aproveitar-se um bocadinho desse arrojar por parte do treinador do AVS, que eu não me acredito que ele vá ter essa capacidade toda. Eu acredito perfeitamente que vai ficar à espera daquilo que vai ser o Famalicão a fazer, para depois aí ele tentar impor um bocadinho as suas armas, é perfeitamente normal, e conhecendo a forma como já conhecemos o treinador do AVS, é um bocadinho por aí. Mas acredito perfeitamente que, para além de ser um jogo difícil, normalmente, e aquilo que tem acontecido nas últimas épocas, bons jogos, joga-se bem, há sempre a tal moldura humana, está sempre lá presente também, mas a qualidade também vai estar lá presente. Vai ser um jogo difícil, acredito perfeitamente que sim, mas é como eu digo, eu batalho sempre nisto, porque eu acho que o Famalicão, da forma como está, tem que se impor e vai se impor, e impondo o seu jogo. Eu acredito perfeitamente que não é um jogo fácil, mas vai ser um jogo conseguido pelo Famalicão e consegue, acredito perfeitamente que consiga trazer os 3 pontos para Famalicão. Alberto Gomes, conhecendo o José Mota, sim, vai ser um jogo, deve dar um Famalicão paciente. O Famalicão, aliás, o Famalicão já mostrou que por vezes as coisas não correm bem, mas não perde a paciência e o rumo. É uma equipa que sabe estar. Logicamente, eu estou à espera de um AVS mais a explorar mais aquilo que é o contra-ataque, e o Famalicão estar ali mais ofensivo. Mas eu acredito que o Famalicão, com paciência, com inteligência, que vai ter que ter neste jogo, porque o AVS vai dar tudo o que tem, de certeza absoluta, e vem de um empate moralizador em Braga, e vai encarar este jogo com uma forte determinação. Mas nós também.
nós também vamos, de certeza absoluta, encarar este jogo com muita determinação e penso que a nossa qualidade vai vir ao de cima. Meus caros, e estamos a falar de um clube, o Futebol Clube Famalicão, que na passada quinta-feira celebrou 94 anos. Ambos conhecem a história, tu fizeste parte da história, tu também já serviste esta história. Como é que vocês veem, assim, muito sucintamente, 94 anos deste clube, que já esteve nas ruas da amargura, já esteve nos picos, ainda quer chegar mais alto ainda? Que clube é este que movimenta tanta gente? Passámos momentos bons no Famalicão. Eu, pelo menos, passei, o Mister também, com certeza absoluta. Os momentos bons, mesmo aqueles momentos que a gente possa dizer que não foram tão bons, foram tempos em que foi uma aprendizagem tremenda. Isto é sempre uma alegria festejar mais um aniversário do Famalicão. Eu praticamente, desde os meus 11 anos, 10, 11 anos, que frequento as instalações do Famalicão como atleta, antes como adepto a ir ao estádio, normalmente, e como acontece com os pais, mas depois, a partir de uma certa idade, nós fizemos o nosso crescimento e, enquanto homem, tive o prazer de encontrar homens na formação do Famalicão que fizeram de mim mais homem, que me deu mais capacidades enquanto homem, porque foi uma aprendizagem sem dúvida nenhuma tremenda. Mas claro que isto é um amor que nós sentimos pelo Famalicão, independentemente de nós pertencermos a este clube, seja por sermos associados ou sermos adeptos, mas sem dúvida nenhuma que é um prazer enorme e é sempre de louvar, sempre mais um ano para o Famalicão. Alberto Gomes, não vale lágrimas, mas o que é que são 94 anos deste Futebol Clube Famalicão? É uma vida de um clube que já passou por tudo o que tinha que passar. Falando mais com conhecimento próprio do período em que eu estive, que representei o Famalicão como jogador na camada de jovens e depois representei como treinador, também da camada de jovens e depois os séniores, foram anos maravilhosos. O Famalicão a mim só me deu coisas boas, só coisas boas. Tive apesar das dificuldades que enfrentamos. Apesar das dificuldades, quando eu fui convidado para treinar o Famalicão sénior, tenho que agradecer ao presidente nessa altura, que era o Sr. Constantino Gomes, e o seu staff, que era o Paulo Alves e o José Neves, o Dr. Gonçalves e outros que agora também não me estou a recordar dos nomes, deu-me o privilégio de eu representar o clube e tentar fazer o melhor para o clube. E, portanto, o Famalicão está sempre no meu coração, é como disse já anteriormente, o meu irmão foi atleta do Famalicão, o meu pai também foi atleta do Famalicão, e o Famalicão é o clube, é aquela eterna paixão. Não é sangue vermelho que te corre nas veias, é azul mesmo. Azul Famalicão. Azul Famalicão, eu sei, é azul mesmo Famalicão. Eu vou só pedir daqui a pouco só um breve comentário vosso, aqui é uma notícia que eu vou fazer, que é a abertura das escolinhas de Famalicão, que é sempre importante para que meninos e meninas de tenra idade possam praticar futebol. Vamos só aqui dar conta de algumas notícias daquilo que foi o fim de semana. Relativamente ao futsal, vamos antecipar, porque no próximo sábado o Famalicão realiza o troféu Orlando Bastos. O jogo será no Pavilhão das Lameiras, às 18 horas, tendo como adversário o Nogueiró e Tenões. E este jogo serve de apresentação, obviamente, da equipa de Quito Ferreira, e a entrada é livre. Entretanto, também ainda no futsal, a equipa famalicense disputou no passado sábado um torneio em Ferreira do Zézer. O troféu chama-se Mosteiro do Leitão, prova que a equipa perdeu num jogo por 5-0, sendo que ao intervalo o jogo já estava em 3-0. Revira-se quer o Famalicão, quer o Ferreira do César, são equipas que vão competir na Liga Placar. No caso do Famalicão será a primeira vez. No futebol feminino, na manhã do próximo domingo, o Famalicão diremos que dará honras ao Futebol Clube do Porto de se apresentar aos seus adeptos. Será no estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto que milita na segunda divisão, e o Famalicão está indicado para jogar na Liga BPI, embora ainda haja aqui uma questão, enfim, jurídica para definir. O jogo, como já disse, julgo eu, é às 11 horas no estádio do Dragão e é de entrada livre. No âmbito da formação, foi um fim de semana positivo, porque os sub-19 e os sub-17 venceram. Os sub-19 golearam o Passos Ferreira por 5-1, enquanto que os sub-17 em Matosinhos, diante do Leixões, ganharam 1-0. O golo foi marcado por Filipe Magalhães.
Importa também aqui referir que a goleada aos pacenses foi consumada com um bis do Telmo Alves e os golos do Simão Neto, Oliver Tan e o Tiago Gomes. Na próxima jornada, a equipa de Sub-19 visita o Futebol Clube do Porto, enquanto que os Sub-17 recebem o Vitória. Só para terminar, uma informação muito útil para aqueles que querem praticar futebol, e o Famalicão abre mais uma vez, enfim, a sua escolinha. Ela vai iniciar-se no mês de setembro, vai funcionar nas instalações do Parque Desportivo de São Cláudio. E entretanto, tenho aqui, acabou de nos chegar a informação que afinal o jogo da equipa de futsal, o jogo da apresentação, mantém-se no pavilhão das Lameiras, não será às 18, o horário foi alterado, será às 15 horas. Penso que esta alteração também terá a ver com o facto da equipa principal jogar a essa mesma hora em Vila das Aves. Relativamente às escolinhas, como já disse, meninos e meninas dos 6 aos 12 anos que queiram praticar futebol e com idade nascidos entre 2018 e 2013 podem frequentar a escolinha do Fama. Devem, se quiserem garantir uma vaga para esta experiência e ver, enfim, se o futebol pode ser o seu futuro, devem enviar um e-mail para a escolinhafama@famalicão.pt. As inscrições são limitadas, estes treinos vão decorrer no Parque Desportivo de São Cláudio, em Antas, e os meninos que depois sejam aceitos nesta escolinha devem comparecer munidos de t-shirt, calção, meias, caneleiras e chuteiras, já agora com pitões de borracha. Os treinos vão decorrer à segunda, terça e quinta-feira. Para um clube já com 94 anos, Francisco, esta abertura, esta possibilidade que se dá para que jovens, meninos e meninas, queiram dar os primeiros pontapés na bola, é muito importante. Claro que sim. O Famalicão, para além de já ter as suas camadas jovens, também agora com a abertura da escolinha do Fama, eu penso que é de realçar para que as crianças do Famalicão se sintam bem e se sintam mais jogar no clube do coração, e também de dar, eu penso que é importante as crianças de Famalicão crescerem com o conhecimento do Famalicão e dar-lhes um bocadinho do ensinamento daquilo que é estes 94 anos de história, e claro... E é fazer deles famalicenses desde a primeira hora. Eu penso que sim. Eu já tive o prazer de treinar jovens no Famalicão, e uma das coisas que nós dizíamos era: não interessa o resultado das outras equipas, interessa sim o resultado do Famalicão, para nós darmos mesmo este conhecimento daquilo que é o Famalicão e dar-lhes um bocadinho do sangue do Famalicão, porque realmente o clube que representa é um clube grande e é um clube com história, e portanto não teremos que olhar aquilo que há à nossa volta, mas sim ao Famalicão. Alberto Gomes, esta abertura das escolinhas e a possibilidade de jovens poderem começar a jogar futebol e começar a amar perdidamente o futebol com o Famalicão. Sem dúvida. É importante, é muito importante, até porque hoje em dia vimos muitos miúdos sempre com o telemóvel na mão, seja em casa, seja no restaurante, seja na rua, até atravessar as passadeiras, eles vão com o telemóvel na mão. Deixem o telemóvel e vão praticar desporto, que é uma coisa fundamental, é uma coisa que dá saúde. Representar o Famalicão, então aí ainda é juntar o útil ao agradável, independentemente de depois ficar ou não ficar, isso não interessa. O que importa é que participem, joguem, vão lá, porque isto é saúde. É saúde, e depois é uma segunda... Eu também, tal qual como o Francisco, também passei pelas camadas jovens. E nós aqui, eu penso que os pais também se sentem muito mais confortáveis quando o filho está a praticar futebol, que deixem os treinadores treinarem, decidirem. É só isso esse reparo que eu faço, mas de resto é importante que vejam os filhos a praticar futebol, independentemente do filho mais tarde seguir ou não seguir a carreira futebolística, mas é importante para que eles deixem o telemóvel em casa, joguem, pratiquem o desporto, porque é uma fase de crescimento muito importante. Muito obrigado aos dois, Francisco Ferreira, Alberto Gomes. Nós vamos voltar na próxima quarta-feira para olharmos um pouco mais para aquilo que é o universo do futebol com o Famalicão, e apenas e só referir que o Alberto Gomes diz que vê muitas crianças de telemóvel na mão, e esqueceu-se de dizer que a verdade é que vemos também muitas crianças com a camisola do futebol com o Famalicão vestida, e isso obviamente que deve ser, enfim, sem dúvida. Um grande gosto para todos eles, e de facto começam desde cedo a apreciar aquilo que são os valores do futebol com o Famalicão. Registrei esse reparo. Muito obrigado então, e até quarta-feira.